Está no ar o IBiúnaCast, o primeiro podcast da cidade de Biúna. Episódio especial de eleições 2022. Eleições 2022, que chique, hein? Até se embananou, hein, Fran? É. Tá nervosa? Eu tô. Eu tô me sentindo William Bonner na sabatina do Jornal Nacional aqui. Eu sou a Renata. Eu espero que esse William Bonner goste da Andréia. Já vamos, sem delongas, apresentar nossa super convidada da noite. Com vocês, doutora Andréia Antonassi. Obrigada pelo convite, uma boa noite. É um prazer, uma satisfação. Eu estou adorando vocês. A gente que agradece por ter aceitado, ter vindo aqui no nosso humilde podcast aqui na cidade de Biúna. E não sei se você acompanhou alguns episódios. É um podcast super tranquilo, relax, bem de boas mesmo. E tem a participação do pessoal no Instagram, que o pessoal deixou umas perguntas bem legais, então. Deixaram bastante perguntas. Então, pra gente começar, se apresente pra galera que não te conhece. Fica à vontade. Eu sou a Andréia Antonassi. Na verdade, Andréia Tassiane Antonassi, mas para as urnas precisaria de um nome menor. Então ficou Andréia Antonassi. Eu sou advogada, sou professora. Tenho chácara aqui em Biúna, então eu conheço bem a região. Isso é uma pergunta muito comum. Por que Biúna? Eu falei, porque por ter chácara, eu conheço bem a região, eu sei das dificuldades das pessoas, são muito desconhecidos, então você acaba conhecendo e tendo noção das dificuldades. E minha mãe é dona de casa, o meu pai era policial militar, morreu em serviço, então também conheço um pouco dessa realidade da segurança pública, da necessidade. E por ser professora, ainda que seja universitária, o estudo hoje ele está fazendo ele é de extrema importância, ele faz muita diferença. Então, eu tenho percebido muito isso, que por mais que eu tente criar outras regras ou outros projetos, a educação ela acaba sempre vindo em primeiro lugar. Total. Porque tem essa cobrança, né? Eu digo, como que eu quero um engenheiro para arrumar as obras que da vinda de São Paulo para Ibiúna, por exemplo, se eu não tenho engenheiro? Como que eu vou ser bem tratado no pronto-socorro aqui de Ibiúna se eu não tiver um enfermeiro, se eu não tiver um médico? Não adianta eu dizer, tem professor, mas o professor ele tem um plano de carreira, ele sabe a importância dele. Não adianta eu trazer tudo isso se eu não criar projetos, não somente do incentivo do estudo para o aluno. Eu preciso ter uma boa escola, eu preciso ter um bom professor, eu preciso de tudo isso. Então, assim, são muitas as necessidades que eu tenho percebido. Que loucura. Nossa. Eu queria te perguntar, porque nós somos o IBiúnaCast, eu queria te perguntar qual que é, e nosso público, 95% é da cidade de Biúna, queria saber qual que é a tua relação com o Ibiúna, porque, assim, você tem uma chácara na cidade, faz muitos anos? Faz 15 anos. Agora, em novembro, já faz então 15 você conhece anos. Um pouco da realidade da cidade? Conhece o pessoal Conheço a realidade da cidade, conheço os problemas. Até em razão desse convívio, você acaba fazendo amizade com todas as pessoas, desde aqui da estrada até dentro da chácara. Então, a minha realidade com Ibiúna, ela é muito próxima. Entendi. E você já é da política? Você já é deputada? Você veio como candidata pela primeira vez? Assim, conta pra gente como. Tem pergunta? Então faça a pergunta nós fazemos uma só. Já vai uma só. Você sempre teve vontade de se candidatar e entrar no mundo da política? Não. Vamos ser honestos. Não, Fran. O que aconteceu? Tudo foi muito... Eu brinco assim, e a realidade, nós fazemos um plano e Deus faz outro. Independente de religião e da casinha que você frequenta, as coisas acontecem muito rápido. E eu não tinha planos, não era algo de longa data, então eu não sou de política, para mim também é tudo novo. A ideia principal surgiu, vamos renovar, vamos inovar. Porque você escuta muito, sempre os mesmos, sempre os mesmos. Isso eu escuto desde pequeno, sempre os mesmos. Morre o outro e vem o outro, e sempre estamos... nunca muda, vão sempre os mesmos. Sim. E aí, em maio, um aluno fez um questionamento na sala e ele falou assim para mim, professora, por que a senhora não se candidata? E eu dei risada, falei, olha, ele fez assim, duvido. Olha aí, um desafio. Falei, pois agora eu vou ganhar para o senhor aprender a não duvidar das pessoas. Ele fez assim, então eu vou arrumar um partido para a senhora. Isso aí em maio, eram 10 horas da manhã. E aí, a aula acabava às 11. Quando foi 11h30, ele já tinha arrumado um partido e pediu para encaminhar a documentação. Que E eu abracei isso com muito carinho. E aí, eu comecei
eu sempre gostei de política, até por ser professora de direito. Então, assim, a gente tem que entender aquilo que acontece, por ministrar aula de direito eleitoral, por entender de história, por gostar também de ciências políticas, porque faz parte do nosso dia a dia. Independente de você gostar ou não, é o país. Você precisa entender quem comanda, o que cada um faz. Isso é direito constitucional, isso é a base. Até eu digo muito isso. Na minha época de ginásio, nós tínhamos a disciplina de OSPB, que era Organização Moral e Cívica. Então, você tinha noção um pouquinho de direito, um pouquinho dessa parte geral. E hoje não tem mais. Então, tudo começou esse ano com um desafio de um aluno. Que coisa, Legal. que loucura. Loucura. E, doutora, assim, a política, assim, eu falo como a maioria das pessoas comuns pensa, assim, nossa, que loucura, que sujeira. O que leva uma pessoa que já está resolvida na vida, digamos assim, é professora universitária, é advogada, bem estabelecida, digamos assim, a entrar para esse meio que muitos dizem que é um meio tão, assim... Como que eu posso dizer, gentilmente? Tão bagunçado, né? Um meio confuso, digamos assim, que é a política do nosso Brasilzão. Tom, você colocou um ponto muito exato. Eu já tenho meu trabalho, já tenho minha profissão, eu tenho estabilidade. Sim. Então, é o que você me perguntou, e eu digo que é uma coisa que me chama muito a atenção, demais. As pessoas que me conhecem dizem, vou votar em você porque você é honesta. Então eu penso, mas isso não era para ser uma regra para você votar em mim. Isso era para ser uma exceção, né? Aquela coisa, olha, todos que estão lá é honesto, então eu não precisaria de mais um honesto. Então, assim, quando eu que eu abracei a ideia, que eu disse, agora eu vou levar a sério, como todas as coisas que eu levo na minha vida, é para fazer mestrado, vou fazer mestrado, fazer doutorado, vou fazer doutorado. E aí, nessa situação, você vai dizer assim, o que te levou a isso? Acreditar que se as pessoas estão dizendo, eu vou votar em você porque você é honesta, é porque elas acreditam que eu possa fazer algo diferente e que elas acreditam que realmente é possível renovar, é possível inovar, é possível fazer algo diferente com alguém diferente. Entendi. Posso fazer uma pergunta já? Pode, que depois eu tenho mais uma pergunta aqui que é meio nessa linha. Qual o maior desafio que você enfrenta na campanha para deputada? Tudo é um desafio, Fran. Não existe um desafio, porque assim, você tem que criar projetos. Quando você diz que você tem que criar projetos, às vezes as pessoas dizem assim, você tem um carro legal. Eu digo, na minha época de faculdade, eu usava sapato furado. Então, mas e agora? Você não pega ônibus? Eu pego ônibus. Até hoje de manhã, em São Paulo, estava chovendo. O trem estava um caos. Vocês não têm noção. O furdúncio, a bagunça que estava, o tumulto para você entrar na estação, para você pegar o trem. Então, quando você traz essa situação de futuro, do que você busca, é você estar vivendo essa situação. É você buscar e você entender a necessidade do outro e você administrar tudo isso. As cobranças, as informações, as pessoas cobram muito, elas perguntam, o que você pensa sobre isso? Elas querem que você pense como elas. Isso é muito interessante. Esse é um desafio diário. A pessoa pergunta sobre o assunto, olha, o que você acha da batata? Eu digo, eu não curto batata frita. Como não? É a melhor coisa do mundo. Verdade. Então, o maior desafio nesse momento é justamente isso, é você respeitar o próximo. E esse é o momento que eu principalmente tenho percebido isso. Eu tenho que entender as suas necessidades para que eu possa atender e para que eu possa eventualmente criar projetos que eu agrade a você sem desagradar o tom. Então, eu preciso ter uma comunhão de todos. Então, o maior desafio seria esse, a satisfação do próximo. Mas, doutora, você não acha... Posso chamar de você? Pode, claro. Você não acha que isso é uma forma de ficar em cima do muro? As pessoas não vão achar que você, por exemplo, por ser candidata e querer meio que ficar ali, não desagradar querer um projeto para todos, as pessoas não exigem que você se posicione, por exemplo? Eu me posiciono, mas quando eu penso na saúde, eu não posso excluir a criança pequena, a criança
teen, a criança adolescente. Quando eu trago um projeto para a saúde, eu estou pensando na sua filha de 1 ano, eu estou pensando na minha sobrinha de 15, eu estou pensando na minha irmã de 30, na minha mãe de 60 e no seu avô de 90. Entendi. Você entendeu? Então, quando eu falo essa ideia do agradar, eu trago, olha, eu preciso trazer soluções para o SUS. Quando eu trago isso, a pessoa fala, mas e as crianças? Eu não estou excluindo a criança, eu estou dizendo, olha, eu preciso de uma creche, mas eu preciso também de um asilo. Porque quantas famílias vão abandonando seus idosos? Eu tenho o Estatuto do Idoso que agrada. Então, a ideia não é o ficar em cima do muro, é justamente isso. Trazer a igualdade independente do seu pensamento. Então, quando eu trago uma lei, eu vou dizer, olha, eu não tenho filhos. Então, eu não preciso, você não precisa fazer nada para a criança. Ah, eu não tenho cachorro, eu não tenho pet. Então, você não vai pensar no pet. Não, eu tenho que pensar no pet, porque embora eu não tenha um pet, vocês têm e vocês não podem maltratar, vocês não podem abandonar aquele pet na rua. Então, essa ideia de cima do muro, para mim, ela não existe. Por quê? Porque eu preciso trazer, entender a sua necessidade e agradar os dois. Só que, às vezes, daquela pergunta naquele momento, eu não posso trazer uma solução. Houve uma situação bem interessante. Eu fui entregar santinho para um amigo e um rapaz que trabalhava com ele, ele disse, eu preciso de um médico para minha neta. Eu falei, nesse momento eu não posso. Mas eu preciso de um médico. Eu falei, mas nesse momento eu não posso te ajudar. Ele disse assim, já procurei um outro deputado, ele deu a mesma resposta. Eu falei, então, o senhor precisa entender que nós não estamos vendendo ideias, nós estamos com propósitos. Então, você percebe que há uma dificuldade. Por isso que, no meu entender, eu não estou em cima do muro. Eu preciso dizer que eu estou trazendo algo que vai trazer igualdade entre você e a Fran e nenhum dos dois vão ficar de fora. Embora, em algum momento, eu vou desagradar você. Ou, em algum momento, eu vou desagradar a ela. Normal. É porque no Brasil, a gente vê, principalmente deputado, cada um sobe com a sua bandeira. Ah, eu sou deputado, infelizmente de campanha política, às vezes eu trabalho em Vargem Grande e eu venho ouvir no rádio, é bem na hora da política, mas eu ouço mesmo assim, que às vezes eu acho até um tanto quanto engraçado, desculpa, tá? Mas como eu não tenho horário na TV nem no rádio, você pode falar, por enquanto pode falar que é engraçado. É um tanto quanto engraçado. Eu sou o deputado de tal coisa. Eu então, sou deputado da saúde. Não, de algumas, assim, um tiririca. Eu sou o deputado que vai dos palhaços, que vai ser do circo. Então, cada um tem uma bandeira, digamos. Eu sou o deputado do SUS. Eu sou o deputado... Cada um se agarra em uma situação. Você tem, é lógico, por ser professora... Você já falou bastante na questão da educação, na questão da saúde, mas tem a Andréa é da bandeira de alguma... A educação. Educação é o teu... Vamos colocar, nós temos uma pirâmide, sim, né? Sim, eu não posso esquecer, aqui na região, saneamento básico. Eu não posso esquecer do SUS. Eu não posso esquecer dos animais. Eu não posso esquecer da segurança, que é muito importante. Sim. Mas a base o topo da minha pirâmide é a educação. Porque eu não tenho escolas. Eu não tenho aonde deixar o meu filho para poder trabalhar. E quando eu coloco o filho, antigamente a obrigação era da mãe ficar em casa. Hoje não. Sim. Hoje é uma nova sociedade, nós temos direitos e igualdades. Então a Fran precisa... mas o marido trabalha. Eu não perguntei se ele trabalha. Ela também quer trabalhar. Às vezes ela nem precisa no sentido de manutenção, mas ela quer ter o trabalho dela, porque isso traz a ela dignidade. É um morador em situação de rua. Quando você chega nessa pessoa em situação de rua e você diz, olha, eu tenho um abrigo, eu tenho uma moradia para você. Ele diz, mas eu preciso de um trabalho, eu preciso de um emprego. Então, os problemas da sociedade, e não é São Paulo capital, é São Paulo, interior, Baixada Santista, é o estado todo. Então, a educação é a minha bandeira principal. E eu, pelo menos, penso que a educação é a base de tudo, porque todas as profissões, tudo que você vai fazer, antes você passa por um professor. Exatamente. Perfeito. Tudo.
E às vezes você fala assim, mas qual a profissão mais importante? Não existe no sentido, eu brinco assim, às vezes você não tem um diploma universitário, mas você tem que ter uma profissão. E alguém te ensinou essa profissão. Sim. Até para você ser uma manicure, alguém tem que ter te ensinado. Sim. Porque ou você tem que olhar de alguém, olha, deixa eu ver como a Fran faz a unha. É assim, eu vou aprendendo. Então, a educação hoje, ela é a base da sociedade. Porque se eu não tiver educação, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Perfeito. E as pessoas também, que nem você falou, que as pessoas já estão acostumadas a sempre, os mesmos, sempre os mesmos. A gente reclama muito de política, porque fulano não faz, fulano faz, mas rouba, fulano não faz. Só que as pessoas já estão tão acostumadas que elas não pensam, tipo, então, já que não faz, e aquele faz, mas rouba, então por que não alguém diferente? Exatamente. Então, as pessoas vêm muito com isso já impregnado. Tipo, vai ser aquele ou aquele. Mas ninguém pensa que ali tem várias outras opções, né? É isso mesmo. E aí vai a massa toda naquele mesmo que, no fim, é ruim do mesmo jeito e não pensa em... Você diz assim, olha, vamos inovar, vamos renovar. Mas eu nunca ouvi falar da Andréia. Realmente, você nunca ouviu falar de mim. Por quê? Porque eu nunca fui política. Eu sempre tive uma vida, se você pesquisar a meu nome, sempre tive uma vida muito ativa, de dar entrevista, de participar, de ter o conhecimento, mas de ser política, não. Então, algumas pessoas, elas falam, nossa, mas que estranho, né? E você já vê que é o que você falou. Ao mesmo tempo que eu quero inovar, eu não permito. Eu digo isso muito no direito do trabalho. Por que no direito do trabalho? Eu digo o seguinte, a pessoa procura, como gestor de RH, as pessoas procuram outro emprego. Eu estou feliz aqui no podcast, mas eu estou procurando um novo trabalho. E quando aparece esse novo trabalho, alguém liga e fala, olha, Fran, eu tenho uma vaga aqui na minha empresa. Quando eu digo você tem uma vaga aqui na minha empresa, você vai olhar e falar, poxa, mas será que é bom? Eu não sei, eu estou tão acostumado aqui. E aí, a pessoa não vai. E é mais ou menos isso que é o que você falou da política. As pessoas são tão habituadas com aquele mesmo, que aí você, às vezes, você fala, quer saber? Vai esse mesmo, que eu já... Pior do que tá, não fica. Ele rouba, mais faz. Eu já sei qual o procedimento e assim vai empurrando com a barriga. O povo tá saturado, né? Eu acho que mudou um pouco. De um tempo pra cá mudou um pouco, eu acho. Porque eu acho que a política, hoje em dia, as pessoas discutem mais política. Antigamente não se discute, mas hoje em dia as pessoas discutem mais política. Então, hoje em dia tá acessível para todo mundo, né? Tem o lado ruim, que é a disseminação de informação errada. Aos fakes, né? Que infelizmente vai para muito lugar onde pessoas não checam, né? Isso é terrível. Sim. Mas eu queria te fazer uma pergunta, tá? Se você não quiser responder ou achar um pouco invasiva, você pode passar, tá? Vamos lá. Eu tenho medo das perguntas. Não, uma curiosidade que eu tenho, e eu vou fazer para alguns candidatos da região. A gente permeia aqui Piedade, Biúna, São Roque, até Cotia mesmo, que é uma cidade um pouco maior. Você é de qual região de São Paulo? Eu sou do ABC. Do ABC. Beleza. Aqui as pessoas, têm alguns candidatos a vereadores da cidade, mas falando de Biúna, tá? Que eles se candidataram agora a deputado federal e estadual. Fazendo uma campanha como se fossem... Me perdoem, eu queria muito que tivesse um candidato da região da cidade, mas é inconcebível, não rola. Mas tá gastando uma grana, fazendo uma mega de uma campanha para ter-se uma visibilidade... tá na cara, né, gente? Pelo amor de Deus. Para ter-se uma visibilidade para quando tiver lá as eleições para vereadores, eles ter aquele destaque, né? Eles estão se destacando a cada 2 anos, querendo ou não. Você pretende usar essa eleição de deputada para fazer o seu nome, para de repente ir para uma candidatura na sua região, ou você quer mesmo de verdade se eleger a deputada estadual? Eu quero e eu pretendo ser eleita candidata a deputada estadual. Então não é um merchan, não é uma campanha para daqui 2 anos, para tua região, você ali ser, de repente, uma vereadora, tipo assim. Olha, Tom, eu vou ser muito sincera. Sim. É a minha primeira vez. Então você vai dizer assim, quantos votos você acha que você vai ganhar? Eu sei que eu vou ganhar o meu, o da minha mãe, o do meu irmão, da minha irmã, do meu cunhado. Esse sim que eu tenho certeza que eu vou ganhar. Já tá tem bom? uma base. Então eu vou dizer, o que vier além disso é porque realmente as pessoas confiaram e acreditaram em mim. Nesse momento, eu não estou pensando em merchandising, até porque, assim, é tudo muito novo, é o que eu te falei. Uhum. Eu não sei, no dia 3 de outubro, quantos votos eu tive. De repente, eu vou olhar e falar, poxa, as pessoas de Biúna
acreditaram em mim. As pessoas lá de Lucélia, onde meu tio mora, acreditaram em mim. Então, hoje, a minha ideia não é um outro cargo. A minha ideia é justamente essa, deputada estadual. A Andréia não foi eleita. E eu fui uma pessoa super bem votada aqui em Ibiúna. Por que não tentar o cargo de vereadora? Mas hoje, o meu objetivo não tem nada a ver com essa situação. Ah, entendi. É algo bem novo mesmo. O que você quer? Eu quero ser candidata, eu quero ser deputada estadual. Entendi. Então, se você me perguntar qual o seu objetivo hoje? Ser deputada estadual. Entendi. Até porque eu vou abraçar o estado todo. Quando a pessoa diz assim, mas a sua região é aquela. Eu falo, a minha região é aquela, mas eu não vou trabalhar nela. O projeto de lei eu vou trazer para todos. Outro dia eu ouvi assim, mas você vai trazer asfalto aqui para Ibiúna? Eu falei, não. Eu não posso prometer o asfalto para Ibiúna no dia 3 de janeiro. Por quê? Porque eu preciso criar um projeto, eu preciso mandar para a prefeitura, eu preciso mandar aos vereadores. Isso não é uma coisa, eu vou trazer no dia 3 de janeiro o asfalto. O deputado, ele não tem, então já entrando nessa, ele não tem essa autonomia. Não é que ele não tem autonomia, nem o deputado, nem o vereador, nem o deputado, nem o prefeito, nem o governador, nem o senador e nem o presidente. Muita gente, né? Exatamente. Tudo depende de um projeto e de uma aprovação. Quando eu digo Ibiúna precisa, Ibiúna não, a região essa região toda, ela precisa de asfalto, ela não precisa só de asfalto, eu preciso trazer para essa estrada toda a solução. É o que você falou, que é uma coisa que chama atenção. Eu começo uma obra aqui, para o outro ali, para o outro ali, para o outro ali. Então, eu preciso o quê? Eu preciso criar um projeto e dizer, olha, a região X, ela tem esse problema. Então, eu preciso resolver esse problema. O transporte público, ele é um problema. Aqui em Ibiúna, nós não temos trem. Lá em Lucélia, lá em São José do Rio Preto, eu não tenho trem, mas eu tenho ônibus. E quem pega o ônibus não passa pelo mesmo problema? Passa. Então, não adianta eu dizer assim, olha, eu vou colocar uma linha nova em Santo André. Não é eu quem cria uma linha nova. Eu preciso criar um projeto, esse projeto vai para aprovação. Eu tenho que brigar com os meus parceiros para que aquele projeto seja aceito e aquele projeto efetivamente aconteça. Entendi. Ô, doutora, então explica pra gente, que eu acho que assim, eu confesso que eu não sei muito também, mas conta pro pessoal o que faz um deputado, então, um deputado estadual. E qual o benefício que ele pode trazer para a nossa região, vamos supor? Ele pode trazer benefício para todas as regiões, certo. Por isso que ele é deputado estadual. Ele não pensa só, ele foca na região dele, vamos colocar assim, mas ele pensa em todas as regiões. O projeto que eu crio, ele não serve para Santo André, para São Bernardo, para São Caetano, para Ibiúna, para o Guarujá, para Adamantina. Ele serve para todo o estado. Então, quando eu digo que eu vou criar uma lei de proteção ao pet, todas as pessoas, todos os cidadãos que tiverem pet, desde aqui até lá com a divisa do Paraná, todos eles vão ser abrangidos, abarcados por essa lei. Quando eu digo que eu vou criar uma lei para que o cigarro, por exemplo, não dentro das padarias, não fique ao lado dos doces. Você vai dizer, olha, eu não gostaria que o meu filho, quando fosse comprar um pirulito, olhasse e dissesse, eu quero aquele pirulito, aquele chocolate, visualizando ao lado um maço de cigarro. Então, todas as padarias do estado de São Paulo, elas vão ter que tirar o cigarro do lado do doce? Sim, não importa onde fica essa padaria. O vereador, ele briga pela sua cidade, então ele vai brigar por Ibiúna, junto com quem? Junto com o prefeito. O deputado, ele fica na LESP, que é o quê? Que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, o parceiro dele, inicialmente, é quem? É o governador. Então, o deputado estadual, ele faz o quê? Ele atua pelo Estado, intervém de forma integrativa entre o Estado, que seria o governo, e os municípios. Então, o deputado estadual, ele vai defender a bandeira do Estado. Ele basicamente cria leis... Projetos de leis para serem votados e se tornarem leis. Beleza. Acho que foi bem explicado. Muito bom, obrigado. Quais suas propostas de campanha? A educação, que é a minha bandeira principal. A segurança pública, como eu falei que meu pai era policial militar, então isso é uma necessidade que nós vemos, não é só a segurança da sociedade, é a própria segurança também de quem faz a nossa segurança. Porque eu preciso de uma cidade segura.
Saneamento básico, porque eu tenho percebido que muitas pessoas, elas têm, principalmente em regiões fora da capital, e mesmo na capital, mas em bairros mais afastados do centro, eu tenho o imóvel, mas ele não está regularizado. E eu preciso disso, eu preciso regularizar. Eu preciso do SUS, o tratamento do SUS, eu preciso trazer proteção tanto ao trabalhador quanto ao paciente. Por que eu coloco tanto ao trabalhador quanto ao paciente? Quando eu trago essa situação, você vai para o SUS, se você é uma enfermeira e você está insatisfeita, quem vai sofrer? Paciente. O paciente. Eu vou ficar 3, 4, 5 horas esperando um médico e ele não vai aparecer. Então, sim, quando nós trazemos a ideia, então é a educação, é a saúde, é a segurança, é a proteção aos animais, é o direito à igualdade, todos são iguais. Quando eu digo, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou ateu, não importa a casinha que você frequente, todos somos iguais. Todos temos os mesmos direitos. Nós temos que trazer essa igualdade para a própria sociedade. Quando você diz, eu não gosto da xícara branca, eu vou dizer, ótimo, eu gosto. Então tá bom, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu prefiro um potinho azul. Eu vou dizer, não, eu já prefiro o branco. Isso não é motivo para eu e você brigarmos. Ele vai ficar com o azul, eu vou ficar com o branco e está tudo certo. Essa situação, esses projetos, eles precisam ser avaliados. As pessoas precisam entender que o criar projetos não significa, é uma promessa de campanha. O que eu falei, eu não posso prometer nada, porque todo o meu projeto, todo projeto que eu criar, ele vai para onde? Ele vai para votação. Então, você vai dizer assim, a segurança pública ela é importante? Ela é importante. Aqui não, mas em São Paulo você não pode andar com o celular conversando, porque vem, alguém leva, vem o cara da bicicleta. Sim. E o cara tá andando de bicicleta, você tá achando que ele tá pedalando numa boa? Não, ele vai levar o seu celular e vai embora. Então, quando você traz essa situação, eu preciso proteger. É o caso dos estudos. Por isso que a minha bandeira principal é a escola. E quando eu digo a escola, não é somente as 4 paredes onde eu coloco 10 carteiras e coloco 10 crianças. Eu preciso ter um plano pedagógico. Eu tenho um plano também, um projeto para as crianças que são especiais, são as crianças autistas, as crianças com síndromes. Hoje eu tenho percebido que as crianças autistas e as crianças portadoras de síndromes, eles têm muitas dificuldades. Desde o atendimento ABA, desde um psicólogo, desde uma fono, desde uma terapeuta ocupacional, eles não conseguem ter acesso. E o acesso, quando tem, eles vão para uma fila. Coisa que se você fizer um tratamento, quando eu tenho 1 ano e quando eu tenho 5, a evolução é outra. Então, eu preciso de atenção. E quando a gente coloca o estudo, é justamente isso. Não é somente uma escola. Eu preciso desde a proteção à criança. Então, eu preciso ensinar aquela criança que é um autista nível 2, o nível 1, 2 ou 3, independente, a falar, a comer. Então, isso já é uma escola. Sim. Então, e essa parte mesmo de crianças especiais, por exemplo, eu lembro que na minha época, quando eu estudava, imagina na minha, então. Tinha uma criança especial e a escola não tinha estrutura para atender, não tinha um profissional que pudesse ficar com aquela criança. Então, a mãe da criança ia todos os dias com a criança na escola e ficava lá. E aí a mãe que definia, o que a criança ia conseguir fazer. Então, a mãe era basicamente a professora. Aí, hoje em dia, por exemplo, a minha mãe ela é professora. E aí, à tarde, ela ficava, até um tempo atrás, ela estava ficando como auxiliar de uma outra professora, só com uma criança especial. Mas a minha mãe também não é especializada na área. Então, ainda tem muito essa necessidade. Sim. Porque melhorou um pouco, mas ainda é ineficiente, exatamente. Isso. Então, quando eu coloco a bandeira da educação, é justamente isso. Não é somente ensinar a ler e a escrever. Porque não adianta nada eu dizer assim, olha, eu tenho escola, eu tenho vaga para todos. Mas o profissional, ele está preparado? É justo colocar 40 crianças dentro de uma sala de aula com uma professora, sendo que daqueles 40, 10% precisa de alguém para orientar? Então, esse suporte, ele está muito defasado. Então, eu preciso, justamente nessa área da educação, criar o quê? Bases e suportes. Eu preciso ter professores e assistentes preparados. Eu queria entrar justamente nesse assunto. Eu estava conversando com a minha irmã hoje, é coisa do nosso cotidiano. Aí, a gente estava falando de uma situação, ela falou assim, meu professor, ele fala errado.
Daí eu falei assim, não, mas o sotaque é normal você ter um sotaque. Eu falei assim, ele pronuncia de forma errada. Tipo, que nem às vezes a gente pronuncia. Aconteceu com a gente hoje. Daí eu trabalho numa clínica lá, e conversando com o pessoal, ele falou assim, muitos profissionais se formaram de forma... Não sei se é errado, eu sei que tem muitos profissionais hoje no mercado que de repente não tem aquela qualificação. Teve uma fase no Brasil onde muitas pessoas se formaram, isso foi muito bom, mas às vezes a qualidade do ensino desses profissionais não foi tão boa. Eu queria que você me falasse o que você acha do ensino hoje. Como que você acha que está sendo esse ensino? O problema é a quantidade de alunos, o problema é o educador mesmo, é os professores... O que está rolando na área da educação hoje? Quando nós trazemos essa situação, então, nós temos vários pontos, tá? Primeiro, o período de pandemia, ele foi um período muito crítico. Sim. Nós tivemos profissionais que foram formados, que colaram grau nesse período? Sim. Quando eu coloco escola, quando eu tenho um professor que fala uma palavra errada, tem gente que tem dificuldade de falar, por exemplo, abacaxi. Quando vai falar abacaxi, fala abaixaqui. E você vê que isso é um erro de oratória. Então, eu aprendi errado e vou morrer falando errado. Então, não é uma fala errada. É um problema que eu não sei arrumar. Sim. Quando você coloca que tem professores que falam errado, nós precisamos entender aonde ele colou o grau. O que eu posso fazer para melhorar? Como ele entrou nessa escola? Ele prestou um concurso? Se ele prestou um concurso, quais eram as questões desse concurso? Por isso que eu coloquei, não basta eu criar uma escola com 4 paredes Sim. e as cadeiras. Eu preciso também qualificar o meu profissional. Existem profissionais de todas as áreas que estão com essa mesma dificuldade. Então, você vai dizer, existem ruins professores? Existem, como existem ótimos. Essa defasagem, esse período de ensino, de estudo, principalmente dos 2 anos da pandemia, ele trouxe um prejuízo que vai ser muito difícil de ser recuperado do dia para a noite. Então, eu preciso criar projetos para que esses professores entendam que eles possuem essa dificuldade e eles aceitem. Porque eu também conheço uma pessoa que ela se formou em pedagogia o ano retrasado. E ela fala errado. E os alunos já cobraram fulano fala errado. Aí você fala... Tá. E você chega para a pessoa e diz assim, olha, Fran, você falou errado tal palavra. Ela vai achar ruim. Peraí, por que você está me corrigindo? Eu sou professora, você não tem esse direito. Ou tem aquela que eu digo, Fran, essa palavra não é assim. Ela faz obrigada. Quando você ver de novo, você me avisa? Então, existe também essa dificuldade de adaptação. Existem os professores que dão o máximo de si e existe aquele que faz o básico. O Estado, ele precisa investir. Quando você tem um profissional que ele está insatisfeito financeiramente, com carga horária, com a não adaptação ao trabalho, ele vai te trazer o quê? Dificuldades. Isso não é o professor. É o professor, é o enfermeiro, é o engenheiro, é o jogador de futebol. Então, quando você traz isso, esse problema da educação, ele existe, ele não será... vamos colocar assim, resolvido do dia para a noite. Por isso que eu preciso criar projetos de incentivo aonde eu não tenho salas de aula com 50 alunos. Eu vou dizer, todas as salas de aula no estado de São Paulo terão 25 alunos. Então, o professor ele já sabe que ele vai chegar na sala de aula com 25 alunos. Agora, ele chega na sala de aula com 40 alunos, com 3 crianças que demandam mais atenção, porque eles precisam de atenção para ele fazer tudo sozinho. Vai chegar uma hora que ele vai surtar e vai dizer, olha, o máximo que eu posso fazer é isso. Sim. Faz sentido. Respondido? Sim, sim. Agora, uma pergunta muito boa que eu achei aqui. Qual habilidade faz da senhora a candidata mais qualificada para essa posição? Segundo os meus eleitores, ser honesta. Eu acredito que nesse momento é a minha idade também, que eu já tenho no dia das eleições, eu faço 47 anos. Olha só. Olha só, o dia. Quem me conhece pode sabe. Ser presente de aniversário. Já né? pensou? Que chique. Quem me conhece sabe que eu amo o meu aniversário. Eu tenho uma amiga que ela disse assim, nossa, esse ano, dia 2 de outubro, você vai enlouquecer. Eu falei, exatamente, exatamente o dia mais lindo do ano. Eu acredito que eu tenho um conhecimento tanto científico no sentido de ciências políticas e de história, aonde eu posso efetivamente fazer diferente pelo estado de São Paulo.
Muito bom. E o fato de ser honesta, você acha que isso não seria um motivo para não entrar na política? Já me fiz essa pergunta, você sabia? Porque... Quando eles começaram a pontuar isso, eu falei, nossa, então isso não é um caminho para mim. Isso que eu... Já me fiz essa pergunta. Você nunca pensou, talvez eu me contamine lá dentro? Não. Não? Não. Vamos Porque lá. eu, sempre quando eu vejo pode. essas situações assim inusitadas, eu costumo dizer assim, sempre existe alguém bom no caminho, sempre existe alguém honesto no caminho. Por que existem delações? Por que não existe crime perfeito? Porque alguém no caminho chega em um determinado momento que alguém, ou até para si próprio beneficiar, ou alguém que olha e fala, eu não vou participar. E aí é onde dá toda esse Mas você acha que você está preparado emocionalmente para chegar lá e alguém falar assim, olha, eu te dou tanto para você votar assim? Sim. Mas, doutora, vamos lá. Isso é uma coisa que eu já pensei também, viu, Fran? Já me fiz essa pergunta, eu falo, como, assim, não o como, né, mas assim, eu preciso manter uma postura firme, uma postura onde as pessoas precisam entender que o meu objetivo realmente é fazer algo diferente. É um negócio quando alguém diz assim, olha, como comprar votos. Eu já falei mais de uma vez, se você quer que eu faça qualquer coisa, um exemplo, pague uma passagem para você e votar em mim, você não, primeira coisa, penso eu, você não vai votar em mim. Já começa por aí. E uma outra situação, quando a pessoa cobra isso, ela tem que entender que, a partir do momento que ela diz, olha, se você me der uma cesta básica, eu voto em você, ela não está fazendo bem, ela está fazendo mal. Verdade. Eu acho que é aí que começa a corrupção, na realidade. Começa com a pessoa, começa lá embaixo, aí vai mesmo. Subindo. Mas, aproveitando esse gancho, ainda falando isso aí, o sistema ele já não é corrompido, doutora? O sistema já não engole as pessoas que são decentes, que são honestas? Eu acredito que não, senão eu não teria entrado nessa. Eu acredito que não. Agora você vai dizer assim para mim, Andréia, no dia 3, você viu às 8 da manhã, você levanta, liga a TV, Andréia Antonassi, eleita deputada estadual. Aí você vai dizer, Andréia, eu quero você aqui. Eu vou dizer assim, só volto em março. Aí você vai me fazer essa mesma pergunta, eu vou ter uma resposta diferente. Eu vou dizer, olha, Tom, o negócio é mais louco do que nós imaginávamos, por exemplo. Lá dentro, né? Mas essa é a ideia, justamente essa. Uma pergunta muito interessante que você talvez entenda. As pessoas dizem assim, você mataria a pessoa que matou seu pai? Eu não. E aí, por que não? Porque não foi essa a educação que o meu pai me deu. O meu pai me ensinou, cresça, seja gente, seja uma pessoa honesta, uma pessoa do bem. Então, se você colocar a pessoa aqui na minha frente, eu não vou falar que eu não vou xingar, que eu não vou bater, mas matar, eu não tenho coragem. Então, eu acredito que isso venha muito da índole de cada um. Então, por isso que eu estou dizendo, eu acredito que sempre, em todo o processo, existe alguém bom no meio do caminho. Eu acredito que, nesse momento, essa pessoa boa sou eu. Numa aula, foi muito engraçado, esses dias atrás, um aluno falou assim, professora, todo político é ladrão. Não é minha palavra, a palavra do aluno, hein? Sim, todo político é ladrão. Eu falei assim, eu não. Mas eu falei, eu não. Aí ele fez, a senhora não? Eu falei, não, pelo menos ainda não. No sentido do quê? Sim. Por quê? Eu estou dizendo, a minha ideia, a minha perspectiva é fazer algo diferente, algo novo. Então, isso já começa no momento em que você me pediu uma cesta básica. Eu disse, eu não quero uma cesta, não quero te dar uma cesta básica. Eu quero que você vote em mim para que você amanhã não precise mais de uma cesta básica. E é essa questão, eu posso te dar uma cesta básica, mas eu não quero, justamente por isso. Eu quero diferente. que você vote em mim para que amanhã você não precise de uma cesta básica, nem minha, nem do João, nem do Pedro, nem do Tiago e nem da Maria. O meu objetivo é esse, ninguém mais precisar de uma cesta básica. Eu não quero, eu posso, vocês, você poderia dar? Poderia. André, que diferença vai fazer? Poxa vida, a Mariazinha está precisando. Eu vou dizer, eu vou dar uma cesta básica, o problema dela vai continuar o mesmo, porque se eu for eleita, você acha que eu vou voltar lá para dar cesta básica para Mariazinha todo mês? Agora vamos sair um pouco da política, que nós vamos embora. Mas esse assunto esse é o assunto do momento. É o assunto do momento. A gente tem Até porque as pessoas precisam confiar em mim para votar em mim. Eu espero que eu já tenha ganhado 2 votos hoje aqui, hein, gente? O que levou a senhora a ser advogada e professora? A minha mãe disse que desde pequenininha eu dizia que seria professora. Eu gosto de ensinar, eu gosto de ser professora. E eu acho que eu entendo que eu sou uma boa professora, que os meus alunos, no geral, eles gostam de mim. E como professora, eu trago muito essa coisa
de entender o aluno. A pessoa fala, um aluno esse dia falou assim, a senhora é a professora mais rígida, mas a mais acolhedora. Eu falei, nossa, não combina, né? Rígida com acolhedora. Ele falou, a senhora a senhora puxa naquilo que é necessário, mas a senhora também abraça, a senhora entende a situação tipo mãe, de cada um. né? A mãe geralmente é mais rígida e mais acolhedora. Exatamente. E o direito, eu fui para o direito, até por causa do meu pai na época. Quando a gente. Agora não, agora tem muitas profissões, mas quando eu tinha 18 anos, eram menos profissões. Assim, não é que eram menos profissões, eram coisas menos aguçadas, né? E o direito sempre essa ideia de equilíbrio, de justiça, de ser justa, isso que me atraiu para o direito. Vamos fazer justiça, vamos ser justos. E hoje eu trago muito na aula: se você faz direito para fazer justiça, você vai ser uma pessoa frustrada. Por quê? O Joãozinho estuprou a Mariazinha. O Joãozinho pegou 50 anos de prisão. Para a mãe da Mariazinha, é pouco ou é muito? Pouco. É pouco, e para a mãe do Joãozinho? Muito. Ele cumpriu 50 anos? Cumpriu. Ele pagou a pena dele? Pagou. Ele tem que ser ressocializado? Tem. Então, quando você traz a ideia de justiça, é justamente isso. É você entender que direito e justiça, eles vão sempre caminhar juntos. Então, a ideia da justiça, de ser justo, de trazer a igualdade, de buscar uma sociedade melhor, me fizeram ir para o lado do direito, Fran. E eu gosto do que eu faço. O direito é encantador. Hoje eu estava conversando com uma colega e ela colocou justamente isso. Ela falou assim, o direito você consegue ver defesa para todos os lados, em todos os ramos. Se você está falando de um divórcio, você consegue defender o marido e a mulher. Se você está falando de um tributo, você consegue explicar qual é o negócio da empresa, por que aquele tributo é maior ou menor. Quando eu estou colocando numa relação de trabalho, eu consigo trazer para essa relação, olha, o seu empregador ele tem que te dar vale transporte. Ah, mas eu quero em dinheiro. Não, a lei não permite. Então, você consegue, quando você traz a ideia do direito, é você justamente fazer algo melhor para a sociedade. Eu preciso dizer para você que a Constituição, que todo mundo devia ter uma Constituição dentro de casa, tipo uma Bíblia, para você entender, para você abrir a Constituição, ler e dizer, nossa, esse é o meu direito. Porque todo mundo quer direito, mas ninguém quer obrigação. Uhum. Eu digo, você vai para a escola, você tem que estudar. Mas você não quer estudar, você quer ir para a escola, mas você não quer estudar. Você quer passar, você quer ter um diploma, mas você não quer sentar no domingo para estudar. E qual tem alguma área que você seja mais atuante no direito? Trabalho, previdência e direito de família. Entendi. Principalmente nesse período agora de pandemia, o direito de família ele teve uma explosão muito grande. As pessoas começaram a conviver, as famílias passaram a conviver. Então, o número de casamentos e de divórcio, eles foram muito grandes. Você vai dizer, é só divórcio? Não, divórcio é casamento. Então, você começa a perceber isso. Então, quando você coloca o direito eu costumo dizer que o direito de família, ele é um direito que dói. Porque quando eu coloco, a pessoa matou alguém, ou era porque ele estava roubando, ou porque ele estava usando drogas, ele tem uma justificativa, aquela coisa, por que o cara matou o seu pai, André? Porque ele queria uma lote de dinheiro, então ele matava ou ele morria, por exemplo. Mas quando você coloca o direito de família, eu não aceito você ir embora. Como que o Tom vai embora? Eu larguei meus pais só para viver com ele. Ele não pode ir embora. Então, é um direito que dói. E na pandemia, isso ficou muito aflorado. Sim. E principalmente a ideia da proteção à mulher. Por quê? Porque o convívio fez com que as mulheres fossem muito mais expostas. Então, houve uma explosão de números de agressões à mulher e à criança? Sim. E eu vou dizer a vocês, o número de violência doméstica contra as crianças, ela é praticamente o dobro da mulher. Só que a mulher consegue gritar. A Fran consegue gritar. Socorro, SOS. Ela fala, eu preciso de um anticoncepcional. Ela vai na farmácia, ela pega e faz assim pro cara da farmácia. O cara da farmácia vai entender que ela tá precisando. E aquela criancinha de 3, 4 anos, sim, que todo dia está apanhando do pai e da mãe, como ela vai pedir socorro? Ela vai dizer, a Pro falou para chamar o conselho tutelar. Se você chamar o conselho tutelar, eu te mato. E aí? É complicado. E eu acho que até por isso, até a educação envolve até isso, porque o tanto de mulheres que sofrem, tipo,
pensando, eu não vou me separar porque eu não Dependo trabalho, eu dependo dele. Eu não vou me separar porque eu não vou conseguir criar os meus filhos sozinho, porque de repente ele vai ter a guarda porque ele tem condições e não sei o quê. E aí, e geralmente, quando a mulher toma esse passo de, vou me separar, a vida dela é muito melhor, ela consegue trabalhar e tudo mais. Se tivesse mais educação, tipo, não, você é capaz, ou tipo, a pessoa tivesse a certeza, eu vou ter um lugar para deixar o meu filho, talvez fosse muito mais simples. Isso mesmo. Quando nós pegamos o número do Enem, por exemplo, nós vemos que o estado de São Paulo, ele não é o top. Quando você pega a ideia da escola, é o que eu coloquei. A criança lá na creche, ela já está aprendendo. Então, eu preciso de um lugar que acolha o meu filho para que eu trabalhe, para que eu estude. E o meu horário de trabalho, eu trabalho em telemarketing, eu só posso trabalhar 6 horas. Eu estudo de manhã, eu faço um curso de confeiteiro. Uma coisa bem básica hoje no dia a dia, né? Porque essa ideia de ser chefe de cozinha, ela foi aguçada na pandemia. Porque muitas pessoas perderam o emprego, ou até as mulheres principalmente, elas precisavam cuidar dos filhos. Então, o que elas começaram a fazer? Empreender. Elas começaram a fabricar bolo, brigadeiro, doce, tanto que houve o quê? Essa explosão. E a ideia do ensino, do estudo, é justamente esse. É a proteção desde o pequenininho até o vovô. Eu preciso trazer o ensino, eu preciso trazer a educação. Não basta eu ensinar a Fran a escrever o nome, que é o analfabeto funcional. Eu digo, ela é alfabetizada. Por quê? Porque ela sabe escrever o nome. Sim. Aí eu digo assim, Fran, qual é o nome daquele ônibus? Eu não estou enxergando. Na verdade, não é que você não está enxergando. Você não aprendeu a ler e a escrever. Você aprendeu a escrever o seu nome e, por isso, você é tida como alfabetizada. E não é esse o objetivo. Isso de educação também é uma coisa que acontece na escola da minha filha que eu acho muito interessante. Porque a criança, ela não sabe, né, se expressar como um adulto. É isso que você falou. Na escola da minha filha, eu fui na reunião esses dias e aí tem uma lista onde o professor preenche, tipo, as características da criança. Se a criança consegue expressar as emoções, se ela consegue... tipo, consegue falar do convívio, como é o convívio com a família, tipo, coisas assim. E isso eu acho que é uma coisa muito importante de ter, no geral, assim, para todas as crianças, porque é ali que a criança pode, de repente, se ela está sofrendo abuso, apanhando, não sei o que em casa, ela pode ser educada dessa forma para ela poder falar, porque às vezes dentro de casa ela não tem essa educação. Se ela não tiver isso em casa, ela tem ali uma segunda opção para ela. Você sabia? Você como mãe, então você já deve ter essa informação. Há muitos casos de violência doméstica contra a criança, eles são descobertos pela professora ou por uma pedagoga na escola por causa dos desenhos. A professora faz o desenho da sua família. Ele faz tampando a boca, ele faz tampando os ouvidos, ele faz ele escondido. O desenho já dá indícios de que aquela criança sofre algum tipo de abuso. Então, através dessa... como que eu posso colocar? Deste quadro avaliativo, eu posso proteger a criança. Por isso que quando eu digo, eu preciso de uma escola, eu preciso de um professor, eu preciso de um assistente, eu preciso de um psicólogo. Quando nós colocamos eu preciso de um psicólogo na escola, não, meus filhos não são doidos. Que as pessoas ainda têm, infelizmente, tem essa concepção. Psicólogo é médico de doido. Não é para doido. Não é. É para justamente isso, entender aquilo que está acontecendo com o seu filho. Então, por que seu filho não está indo bem na escola? Então, vamos passar no psicólogo. Olha, ele não está bem porque ele não se adaptou ao professor. Às vezes a sua filha, ela é uma criança super inteligente, mas aquele professor não houve encaixe. E a ideia é justamente essa. Menos alunos dentro da sala de aula e uma capacitação tanto para o aluno quanto para o professor. Boa. Eu acho que falta também bastante isso de aulas não dentro da escola, sabe? Tipo, projetos onde, quando eu era criança, tinha bastante... uma época que eu morei em Vargem Grande, tinha bastante projetos onde a pessoa, tipo, eu gostava de música, então eu poderia me inscrever no coral. Já até toquei na banda da cidade, tocando trombone. E aí, hoje em dia, não tem. A gente tinha essa necessidade de colocar a nossa filha para fazer algo diferente, né? E não tem um projeto, alguma coisa assim. Cultural, né? Nós colocamos
colocamos ela agora na aula de piano e ela adora. Agora ela quer muito fazer balé também. E eu acho que falta também um pouco disso, assim. Não mesmo. Só em Ibiúna, mas... No estado, é justamente isso. Por isso que eu falo, quando a gente coloca a escola, às vezes você coloca assim, e na capital? Na capital, quando eu coloco uma escola, é igual de uma escola para outra? Não é. As professoras são iguais? Não. Os alunos são iguais? Não. Eu tiro por mim. A minha turma, às vezes você ministra a mesma matéria de manhã e à noite, o rendimento de manhã é um, à tarde é outro. As perguntas da manhã são uma e as da noite são outras. Então, você precisa ter profissionais que estão também capacitados e felizes com aquilo que eles estão fazendo. Sim. Porque aquilo deixa de ser uma obrigação e passa a ser o quê? Prazeroso. Eu queria entrar numa questão. O teu nível cultural, intelectual, ele é bem elevado, né? E você acha que candidatos a qualquer cargo político, assim, deveria ter algum tipo de, sei lá, uma prova, tipo um concurso, algum tipo de habilidade básica? Você foi maldoso agora, então, mas eu vou responder. Tá bom? Vamos lá. Quando essa pergunta, eu digo assim, eu não digo um concurso, porque quando você fala em concurso, sim. Às vezes você tem tempo para sentar e estudar e eu não. Então, você sairia na frente e eu ficaria para trás. Perfeito. Mas que a pessoa deveria fazer um curso ou técnico, no meu ponto de vista, um curso superior, ele deveria. Porque, assim, quando você coloca o ensino, eu estou dizendo, eu preciso entender o mínimo do mínimo. Eu entendo que você deveria ter um curso superior, até para que você entendesse as dificuldades aí o Estado, que eu digo, a União de uma forma geral. Quais são as dificuldades? Por que eu preciso entender de economia? Por que eu preciso entender de obras? Por que eu preciso entender de direitos? Porque eu preciso entender que do mesmo jeito que eu tenho direitos, eu tenho obrigações. Então, no meu ponto de vista, eu não digo concurso, porque eu sempre os pais da França possuem uma situação financeira melhor que a minha. Então, ela vai só estudar. Então, ela vai ser deputada. Eu não tenho condições de parar agora, porque eu preciso pagar, por exemplo, a minha faculdade. Eu preciso pagar a escola da minha filha. Perfeito. Então, ela vai sair na frente, eu não. Então, essa ideia de qualquer um poder ser, ela é positiva. Só que esse ser positivo, nós precisaríamos ter um curso, ainda que fosse... Todos aqueles que pretenderem se candidatar precisam ter um curso de ciências políticas. Até porque, às vezes, a pessoa... eu entendo a necessidade do povo. Tudo bem, entende. Ninguém questiona se entende ou não. Mas aí, na hora que ela chega lá, que ela for eleita, ela não vai chegar lá e falar, lá naquela região, fulano tá precisando disso. Não, é uma papelada absurda que vai passar por vários processos. Eu preciso de braços, porque assim, eu fiz ciências políticas, por exemplo. Então, vamos criar essa ideia. Eu vou precisar de um engenheiro, eu vou precisar de um advogado, eu vou precisar de um economista, eu vou precisar de um agrônomo, porque eu não entendo de agro. Sim. Eu não entendo de obras, eu não entendo de saneamento básico. Então, eu não estou dizendo que aquela pessoa que vai se candidatar, ela precisa entender de tudo. Até porque, a princípio, é humanamente impossível você entender de tudo. Sim. Mas eu tenho... eu te perguntei o que faz um deputado, porque o que acontece? Nós vivemos na nossa cidade, eu acho que a maioria das cidades do interior... tem os candidatos que a gente começa por baixo, vereador, que promete algumas questões e não sabe o que faz propriamente um vereador. Eu te garanto que tem vários candidatos a deputados que não sabem a função real de um deputado. Por isso que eu pergunto se teria que ter algum tipo de eu penso que deveria ter um curso, ou um curso de ciências políticas. Existe esse curso, existe essa formação. Que você estuda? Eu estudo ciências políticas. Porque você entende um pouquinho da história. Mas por que é isso? Por que é aquilo? Por que a rainha ficou 9 dias lá, 10 dias no cortejo? Por quê? Porque é uma história, tem todo um conhecimento técnico. Então, quando eu digo assim, um exemplo lá, vote em mim que eu vou trazer a batata frita para a região. Não é assim, eu não mando, eu preciso criar um projeto, eu preciso do apoio do governo, eu preciso do apoio da base, ou seja, eu preciso criar um projeto e os meus parceiros deputados precisam também acompanhar a minha ideia. Entendi. Eles precisam entender por que eu quero trazer o saneamento
melhorar o saneamento da cidade de São Paulo, porque ainda existem regiões que não têm saneamento básico. Tem regiões que eu não tenho esgoto, eu não tenho água. Aí você vai dizer, Andréia, isso é longe de você. Não é longe, é próximo. É que a gente teve uma figura super conhecida nacionalmente, que há 4, 8 anos atrás, né, foi descobrir o que o deputado fazia, que é o Tiririca, né? Eu não sei o que o deputado faz, eu vou descobrir. E foi super votado, levou vários. Foi uma coisa super interessante. Ele disse assim, eu nunca faltei. Mas é sua obrigação, não é o seu trabalho. Você pode faltar no seu trabalho? Que você falou que trabalha numa clínica? De forma alguma. Eu também não posso faltar na faculdade. Essa semana é uma semana de eventos na faculdade. Eu falei, gente, caiu do céu. E eu falei para o meu coordenador, eu preciso vir. Ele disse, nenhum professor, porque existe todo um contexto. Então, agora, se não fosse assim, eu não poderia estar aqui hoje. Por quê? Porque eu tenho obrigação. Eu, enquanto professora, eu preciso dar aula. Eu tenho horário para entrar e horário para sair. Ah, então o que eu vou descobrir o que o professor faz? Eu nunca faltei. Peraí, você não faltou porque você foi contratado. O seu horário é de segunda a sexta, das 8 às 18. Eu posso faltar de vez em quando? Posso, eu estou doente. Eu falo para os alunos, do mesmo jeito que eu posso ficar doente, vocês também. Então, vocês faltam, eu falto. Eu não estou dizendo que nós somos rígidos e que nem vocês e nem eu posso faltar. Mas nós precisamos justamente trazer isso. Qual é a minha obrigação? A minha obrigação é estar na LESP. Então, eu vou estar na LESP. E não porque, eu não faltei. Peraí, não é que eu não faltei. É minha obrigação estar na LESP. Eu preciso criar projetos, eu preciso votar. Aquele projeto de trazer microfone azul para todos os canais de podcast é o projeto do Tom. Mas eu e a Fran temos que estar lá para votar. Então, é essa a diferença. Não é só ser eleito, é você fazer com que as coisas efetivamente aconteçam para que elas sejam diferentes. Eu vou fazer uma última pergunta, pode ser? Pode, não tem problema. Como a senhora pretende garantir a transparência nas ações? Hoje, as pessoas não têm noção disso. Se você entrar no site do TSE, vem todas as informações, quem são os candidatos, o que cada um recebeu, o que cada partido recebeu. A transparência, sendo eleito, eu vou continuar publicando, porque aí isso é o meu objetivo agora. E os projetos. Então, a própria sociedade terá que me seguir para acompanhar os meus projetos e tudo aquilo que está sendo feito. Então, você vai dizer assim, como que eu vou garantir a transparência? Quando nos votos, porque você percebe que hoje, olha, fulano, metade votou contra e metade votou a favor. Eu vou trazer a transparência, criando os projetos e mostrando, olha, eu criei o projeto tal, que vai ser votado no dia tal. Então, olha, eu criei o projeto do microfone azul para todos os podcasts. Porém, os meus parceiros, os outros deputados, votaram contra. Então, eu criei o projeto. Ele foi abraçado? Ele não foi. Ô, doutora, eu queria pegar um gancho. Você já pensou como... É lógico que provavelmente você deve estar com a cabeça lá dentro já, pensando já como deputada, acredito eu, né? Não sei, né? Mas você já pensou como dialogar com o pessoal que, de repente... já é de lá, já está lá consolidado, aí chega uma mulher do nada, assim, novata, assim, na política. Ainda não pensei como nessa você situação, vai dialogar com o pessoal, assim? Você já pensou? Não, Tom, isso eu não pensei, não. Ela é advogada, ela é mestre Eu sei, mas... Olha, eu gosto de falar, você percebe, né? Mas eu político, gente, político é complicado, é uma espécie diferenciada. Primeiro, eu tenho que entender quem são os meus parceiros. Eu coloco parceiros porque todos os deputados serão todos parceiros. Eu preciso entender quem são os meus parceiros, quais são os objetivos deles. Não adianta também eu chegar lá e falar, olha, o microfone azul é o melhor, vocês vão votar em mim, acabou. Eu não vou ganhar nada. Eu preciso entender quais são os projetos, também para que eu possa transportar a minha inteligência e os meus projetos. Vou dizer, olha, o microfone azul ele é o mais importante, primeiro porque ele é azul, é uma cor universal, ele traz estabilidade, ele traz garantia, ele vai trazer a satisfação para quem? Para a sociedade. Por que que ele é bom? Porque ele é mais barato, porque ele traz saneamento básico. Então, eu vou precisar entender primeiro quem foram os eleitos, quem são os parceiros, para eu poder saber a forma como dialogar e a forma também como cobrar. Entendi. Tem que mostrar os benefícios do meu produto, né? Que é o meu projeto. Isso. Legal. Já está se encaminhando para o final já? Já, passou rápido, Nossa, né? demais, meu.
Tem mais perguntas ainda. Tá com tempo? Pode responder mais? Claro. Vamos lá, mais uma, Fran. Depois a gente O que a senhora gostaria que soubéssemos sobre você? Olha, que eu sou uma pessoa muito falante, que eu sou uma pessoa séria, que eu sou uma pessoa que amo a vida, amo a minha família de paixão. Eu não tenho filhos, mas eu tenho 4 sobrinhos, eles são os amores da minha vida. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ela pensa na escola, mas ela não tem filhos. Realmente, eu não tenho, mas eu vivo tudo isso porque a minha família, nós somos muito próximos, nós todos somos próximos. Então, quando alguém diz assim, mas e como vai ser? Como vai ser? Porque eu vejo toda essa necessidade. Eu convivo com as pessoas, então... Percebe-se que eu gosto muito de falar. E dentro disso você vai absorvendo as histórias. Então, eu me vejo como uma pessoa que realmente é transparente, como uma pessoa, realmente eu sou honesta, as pessoas brincam e falam, nossa, lá vem ela. Então, a ideia, o que eu gostaria que as pessoas entendessem é isso. Eu não entrei nessa briga agora, no sentido briga, porque você falou, né, uma confusão. Eu não entrei nessa briga para passar tempo. O meu objetivo não é enriquecer, até porque eu já tenho profissão, já tenho trabalho, tenho escritório. Eu vou ter que mudar minha vida, até porque são novos ares, algumas coisas não são compatíveis. Eu não poderei, por exemplo, advogar. Então, eu terei limites. Então, o que eu quero que as pessoas saibam é que realmente eu entrei nessa briga para ganhar e eu quero mudança, eu quero inovar, eu quero que as pessoas, que os eleitores acreditem em mim, não como uma promessa de mais uma, mas uma promessa de uma diferente. Boa. Muito bom. Boa. Então, já que vai se encaminhar, Fran, eu queria que você falasse... depois finalizando o teu número para o pessoal e se as pessoas realmente queria que você desse uma palavra de não sei se esperança ou alguma coisa que dê uma certa, sabe, porque as pessoas estão cansadas. Eu falo porque a gente acaba conversando com muitas pessoas, a gente lida com vários tipos de pessoas, personalidades, e o pessoal tá saturado esse negócio de política, sabe? Eu queria que você falasse, pessoal, o que diferente você vai fazer, além de ser honesta? O que vai dar voz, vai realmente fazer por merecer o voto das pessoas que vão confiar, um voto de confiança, né? Voto de confiança. Eu vou trazer projetos para a melhoria de todo o estado de São Paulo. Eu não quero algo que diga assim, é bom para a Ibiúna. Não é bom para a Ibiúna, é bom para todos. Sim. Quando eu coloco o exemplo do saneamento básico, é o exemplo de regularização das casas, dos terrenos. Esse não é um problema daqui. Então, quando eu digo assim, eu quero seu voto de confiança para que você acredite que realmente as coisas podem mudar, que as coisas podem ser diferentes, que as coisas podem acontecer. Quando eu coloco a ideia da religião, eu digo assim, Deus é muito bom. Se você for bom para você, as coisas também serão boas para o outro. Quando você vê algo ruim, quando você vê algo errado, sempre existe algo bom no caminho. Então, às vezes você fala, poxa, choveu tanto e não pude sair de casa. Algo bom deve ter acontecido. Ou você ficou um pouco mais com a sua esposa, ou você ficou um pouco mais com as suas filhas. Então, e sempre no meio do caminho existe alguém honesto. Então, o meu objetivo é justamente esse. É fazer uma gestão diferente. É fazer com que eu e os meus eleitores acreditem que nós podemos mudar a história do Brasil. E se nós mantermos sempre tudo igual, acreditando que as coisas não podem dar certo, elas não vão dar. Então, nós precisamos buscar isso, nós precisamos buscar a mudança. Para quê? Para que essa mudança, ela faça algo de bom, para que você se orgulhe, para que você diga, olha, aquele meu voto efetivamente fez a diferença. Boa. Muito bom. E... como que o pessoal te encontra, rede social? Conta aí pra gente qual que é o @do Instagram. O seu número. O meu número é Andréia Antonassi. Tem um mini jingles, posso falar? Fala aí, canta aí. A gente coloca um tchutchá aí no fundo. Vamos dançar. Você quer uma boa ideia? Vote na Andréia, deputada estadual 36011. Uau! Ficou. Eu achei muito sensacional essa frase. Isso sério. aí tá na TV, no horário Eu não tenho eleitoral? horário, eu não tenho horário nem no rádio nem na TV. Então eu estou dizendo, faça o seu vídeo e me mande que eu publico. Ou então faça o seu vídeo. Quer uma boa ideia? Vote na Andréia 36011, deputada estadual. E me marque. E assim,
o buraco de não ter horário na TV, nós vamos fazendo na rede social. Sim. Eu estou no Instagram, que é @AndréiaAntonassi, Agir36, e tem o meu pessoal, que é @AndréiaAntonassi. Eu tenho a rede social, eu tenho o WhatsApp, e eu fico assim, super feliz das pessoas me marcarem, das pessoas virem atrás. Podem me mandar mensagem todas pelo Instagram, que eu respondo a todos. Às vezes tem algumas perguntas que nós não respondemos. Então, se o pessoal quiser no teu Instagram deixar pergunta para você, pode tranquilo. Pode. Às vezes a pessoa tem um projeto que ela diz assim, olha, Andréia, um exemplo, tá? Eu tenho um vizinho que tem um problema com uma árvore. Nós podemos criar um projeto, um exemplo absurdo. Sim, tá? sim. Sim, mande a sua ideia, porque às vezes eu digo muito assim, a minha realidade é diferente da Fran, que é diferente do João, que é diferente do Pedro, que é diferente da Maria. Às vezes, você diz assim, poxa, o que você pode fazer para isso? É o caso dos enfermeiros. O que eu fiz? Chamei os meus alunos, que eu sei que trabalham com essa área. O que nós podemos melhorar? Eu falo, eu sei aquilo que eu vejo de viver, mas a sua realidade é diferente da minha. Foi o caso que eu coloquei. Eu fui visitar uma clínica de crianças autistas e com síndromes. Então, aquele momento, houveram situações ali dentro. Houve um momento onde eu entendi quais são as necessidades? O Estado pode oferecer? Pode. Como anda a fila dessas pessoas? Eles estão tendo atendimento? Os profissionais, eles estão preparados? Vocês viram esses dias atrás na TV, em outro estado, que a fono não era fono. Que a fono maltratava a criança. Então, imagina, você já tem um filho que precisa de um cuidado especial e quando você entrega para a fono, ao invés dela cuidar do seu filho, ela maltrata. Ao invés do seu filho regredir, ou no sentido do seu filho não ter uma evolução, porque o objetivo é esse, é criar perspectivas positivas, você vai trazer um trauma que pode ser que nunca mais seja consertado. Verdade. Teve aquele caso também da creche que as professoras das criancinhas ficavam lá amarradas. Nossa, aquilo já pensou? Isso aí não pode acontecer. Por quê? Porque eu não tenho profissionais preparados. Às vezes a pessoa fala, mas como ninguém viu? A Secretaria da Educação, hoje ela não tem braço, ela não é um povo que cada dia vai fazendo uma coisa, ela precisa de braços, ela precisa de profissionais que estão adaptados, que estão qualificados para que isso efetivamente não aconteça. Para que eu possa, por exemplo, fiscalizar uma escola, para que eu possa fiscalizar uma creche. Boa. Acho que é isso aí, né? Eu acho que você deu o seu recado aí, a gente agradece. É um bate-papo muito legal, a gente aprendeu bastante, né, Fran? E as portas ficam abertas para quando quiser voltar. Obrigada. Quando eleita, quando estiver lá, a gente vai te chamar, viu? Pode me chamar que eu venho, hein? Eu quero só ver como que é depois. Como foi a sensação? Como foi o aniversário, a gente quer saber também. Como foi o seu dia 2 de outubro? Já pensou? O próximo podcast, Fran, você quando fizer a abertura, estamos no capítulo, como você chamou no começo? No episódio especial. Estamos no episódio especial 2 de outubro da doutora Andréia. Então, vamos lá. E é isso aí. Para você que acompanhou, deixe seu like, compartilha, acesse o Instagram da doutora lá. Fala o que você achou. Não concordou com alguma coisa, deixa um comentário. Concordou, achou legal, comenta lá também. E tamo aí junto e misturado. Até o próximo episódio. Tchau. Obrigada. Show.